Conforme nós noticiamos em primeira mão na quarta-feira aqui no Alterosa em Alerta, a Justiça decidiu sobre a extinção da fundação que administrava o Hospital São José lá em Nova Serrana. Ontem, inclusive, a Prefeitura assumiu temporariamente a direção da unidade de saúde. Segundo a promotoria, só para você ter uma ideia, a fundação deve cerca de 21 milhões de reais. Confere aí. A promotora foi pessoalmente ao hospital para comunicar aos administradores sobre a decisão da Justiça. Em seguida, Ministério Público, Prefeitura e a Comissão Interventora se reuniram a portas fechadas para discutir a situação da unidade, que agora entra em uma fase de transição. A gente já constitui um novo CNPJ. Com isso, a gente tem a certidão negativa de débitos, que era o que o hospital não tinha anteriormente, e dificultava a pactuação com o governo federal e estadual das redes de urgência, rede cegonha, que colocam recursos importantes dentro dos hospitais, porque o custeio tem que ser dos 3 entes federados. Hoje, praticamente, o município é que custeava lá e ele não conseguia custear tudo. A Fundação São Vicente de Paula administra o Hospital São José, o único de Nova Serrana. A unidade enfrenta uma grave crise financeira e está sob intervenção judicial há 5 anos. Uma auditoria feita pelo SUS apontou que a dívida da instituição passa de 21 milhões de reais. Por isso, o Ministério Público recomendou à Justiça a extinção da fundação, antecipando a decisão que ao final seria proferida, de modo a declarar extinta a Fundação Hospitalar São Vicente de Paula e iniciar o processo de liquidação dessa fundação. O processo de liquidação é como se fosse um processo de falência, apuração dos haveres e das obrigações da fundação. Esta semana, a Justiça expediu uma liminar, dando início à extinção da fundação. Com isso, a administração do hospital passa temporariamente a ser feita pela Prefeitura. É claro que não há ninguém de prazer na extinção da fundação, mas como foi bem mostrado, todo mundo em Nova Serrana que mora aqui há mais de 15 anos sabe da história do Hospital São José, sabe das dificuldades enfrentadas, então é algo assim, é um remédio amargo, mas necessário. No processo, o Ministério Público apontou que só no ano passado, o Hospital São José teve um déficit financeiro de 360 mil reais. Com a decisão em primeira instância, a Comissão Interventora tem prazo de 15 dias para recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Se forem apresentados novos argumentos e provas, os desembargadores podem reavaliar o caso, para que aí sim a Justiça decida definitivamente sobre a extinção da fundação. Para o Ministério Público, o fim da Fundação São Vicente de Paula vai melhorar o funcionamento do hospital. Embora o número de cirurgias tenha triplicado do ano de 2016 para o ano de 2017. O corpo clínico se mostrou mais engajado nas questões do SUS, nos atendimentos da demanda do SUS, mas a questão da CND era imprescindível para a fundação. E a gente não ia conseguir essa CND. Infelizmente, nós nos reunimos na Procuradoria da Fazenda Nacional, buscamos alternativas, chegamos a oferecer à penhora o imóvel onde hoje a fundação está instalada. Mas a questão, senhores, é que e se esse imóvel fosse a asta pública? E se ele fosse vendido? E a continuidade do serviço de saúde prestado hoje pelo município? A Prefeitura vai publicar um decreto ainda esta semana com os nomes da nova comissão para administrar o hospital. A expectativa é que a gestão feita pelo município desafogue a UPA da cidade. Isso vai trazer para a população uma flexibilização maior velocidade na questão do puxar os pacientes da UPA para o hospital. E o que nós esperamos é que garantir assistência e poder contribuir de alguma forma para que possamos ter melhorias na saúde através do Hospital São José também. Apesar da situação complicada, a Prefeitura garante que a população não corre risco de ficar sem atendimento. Minimamente nós podemos garantir que vai continuar da forma que está hoje. Isso é o início. Mas eu não posso negar que nós estamos muito motivados e preparados para melhorar em curtíssimo prazo. Isso vai facilitar muito, porque quando o hospital não tem uma certidão negativa, e tem outros aqui na região também que não tem, dificulta, simplesmente, cortou o repasse, não tem como mais, não recebe, nem governo estadual, nem governo federal. Do governo do estado, nem se tiver certidão, na verdade, está recebendo, mas de qualquer forma, tem alguns programas, né, que eles são obrigados, como por exemplo Rede Cegonha e tantos outros que existem aí em relação à questão do SUS também. E o hospital hoje estava sobrevivendo apenas com o dinheiro da prefeitura.
E aquele detalhe, é o mesmo que você faz em casa. Se você ganha X e você gasta mais, você tem que cortar de alguma forma. Tem alguma coisa errada no seu orçamento. Não pode ter isso, porque senão vai só empurrando com a barriga, e aí vira aquela bola de neve. Foi o que aconteceu, 21 milhões de reais em dívidas. Infelizmente deixaram chegar a esse ponto. Já era para ter tomado uma medida antes de chegar nessa situação toda. De qualquer forma, estavam buscando uma outra solução e aí não conseguiram. Como disse o prefeito, foi um remédio amargo, mas necessário. O que a gente espera é que a partir de agora o hospital consiga sobreviver com os recursos próprios, consiga receber mais recursos e que a população de Nova Serrana seja bem atendida acima de tudo. Isso que é o mais importante.